Jornal da Sabedoria, com Wilton Brandão e Amanda Morim. Boa tarde. Boa tarde. Hoje iremos comentar um pouco da vida de um dos maiores escritores da Academia Brasileira de Letras, João Cabral de Melo Neto. Estamos nos estúdios com alguns alunos do Colégio Diocesano, que é um dos melhores colégios de Teresina, para comentar um pouco da vida dele. Por favor, Luana, comente um pouquinho do perfil de João Cabral de Melo Neto. Boa tarde. João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife no dia 9 de janeiro de 1920. Após passar a sua infância em Engenho de Açúcar, ele foi estudar com os irmãos maristas em sua cidade natal. Em 1942, lançou seu primeiro livro, chamado Pedra do Sono. Em 1945, ele lançou outro livro chamado O Engenheiro. E em 1969, ele foi eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras. Um detalhe da vida de João Cabral é que ele era uma pessoa bem fechada, não gostava de dar entrevistas. Obrigado. Gabriel Buenos Aires, você poderia comentar um pouco dos poemas de João Cabral de Melo Neto? A poesia de João Cabral se caracterizava pela constatação da objetividade e da realidade, e em alguns casos do surrealismo. No nível temático, ele se preocupava em três grandes coisas, que é mostrar a Espanha, o Nordeste e a arte. Obrigado. João Lucas, comente uma das obras de João Cabral de Melo Neto, por favor. Denominado pelo autor como Alto de Natal Pernambucano, uma das maiores obras de João Cabral de Melo Neto foi Morte de Vida Severina, que conta a história de um nordestino que foge do sertão de Pernambuco para tentar uma vida melhor na capital, Recife. No caminho ele encontra apenas a morte, mas chegando lá ele vê o nascimento de Cristo e sua esperança renovada. Se você quiser saber mais informações sobre o livro, leia o livro e preste atenção nas apresentações seguintes. Obrigado por suas participações. Vamos agora para o Colégio Diocesano com nossos repórteres. Ok, Wilton, estamos agora diretamente do Colégio São Francisco de Sales com a professora Joseaura, que vai nos falar um pouco sobre a vida de João Cabral de Melo Neto. Ok, Jo, o que você sabe sobre a vida de João Cabral de Melo Neto? Todos, quero agradecer em primeiro lugar pelo convite que me fizeram. Espero que as minhas colocações sejam um somatório para o aprendizado de vocês no âmbito da literatura. Em particular, falar sobre João Cabral de Melo Neto é falar de um escritor muito interessante. Primeiro, pela identidade dele com a nossa, na questão de sermos nordestinos. E essa questão de falar do nordestino foi uma preocupação de João Cabral de Melo Neto. Primeiro, ele foi a vida dele inicial foi uma vida muito simples. Por quê? Porque ele conviveu no contexto do engenho de açúcar. Ele veio, para nós ele veio, a gente entende que ele veio de uma família humilde, mas ele buscou é claro que com esse dom que ele tinha de escrever, ele buscou inspiração nessa realidade. O estilo dele, as características desse estilo dele foi marcante porque ele falou dessa realidade nordestina, do retirante da seca, tá? Desse povo que sai à procura de terras, apesar de ser estranhos, mas com esperança de vencer. E João Cabral, ele desperta no leitor esse desejo de ir mais profundo nos seus escritos literários. É tanto que ele foi, pela crítica literária, ele foi chamado o quê? O poeta engenheiro, porque ele fala da própria poesia, entendeu? E aí o que acontece? Ele se preocupou, claro, com a forma, com dessa estética. É tanto que a crítica literária não considera como uma geração modernista, mas uma geração pós-modernista, porque ele não fez parte, ele não se preocupou com essa questão da Semana de Arte Moderna, que foi um marco do modernismo. Então, João Cabral é claro, considerado um modernista, mas não tanto quanto, porque ele está num grupo que não tinha essa preocupação de aparecer, mas a obra dele foi super importante e continua sendo. O exemplo disso é Morte e Vida Severina. Em Morte e Vida Severina, quer dizer, o aluno sente esse desejo, essa simpatia, porque fala desse retirante, fala do sofrimento, esse pobre que sai sem comida,
e que sai em busca de novas terras e de uma vida melhor. E é o que acontece, o êxodo rural é uma coisa assim que acontece constantemente e a questão da seca nunca se acabou. Então João Cabral, ele é um escritor interessante para a literatura e para os estudantes que o procuram e que o estudam, porque ele trata muito dessas coisas do Nordeste, dessa vida do Nordeste, que nós continuamos vivenciando, a questão do retirante. O que mais que eu poderia falar sobre ele? Que ele tinha uma inspiração muito grande em Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Graciliano Ramos. Então ele se inspirou muito nesses poetas. Quando você estuda um autor, você sempre vê que ele é influenciado por outros. E a gente sabe da importância também de Carlos Drummond, ele foi um grande inspirador para João Cabral de Melo Neto. E além da vida dele aqui, ele também foi diplomata na Espanha. Ele levou essa coisa do ser nordestino para a Espanha. Lá ele via paisagens peculiares ao Nordeste. E ele procurou também levar essa cultura nordestina e fazer com que a Espanha também se assemelhasse um pouco com esse Nordeste. Então, fez parte da ABL, Associação Brasileira de Letras também. Então era mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. Ele teve e também gostaria de acrescentar que ele teve 3 preocupações na literatura dele. Foi a questão do Nordeste, a temática dele, ele se preocupou muito com o Nordeste, se preocupou muito também em levar, como eu já disse anteriormente, essa experiência do Nordeste para a Espanha, porque lá ele era diplomata, e também se preocupou com a arte. Essas 3 dimensões, Nordeste, a Espanha e a arte, ele procurar colocar na obra dele. Era mais ou menos isso.